E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Voltando aqui para o meu segundo vídeo do canal, né? Dando continuidade aí a perguntas que eu ouço no meu dia a dia de trabalho. Acho que são coisas que podem aparecer para vocês também, né? Estou começando com temas bem básicos, assim, coisas que talvez sejam até trivial para algumas pessoas, mas que faz muita diferença para o cliente final, né? Então, um dia desses eu ouvi uma pergunta que eu fiquei pensando, né, se seria a dúvida de muitas outras pessoas, né? O cliente perguntou se ele conseguiria unificar, juntar todas as empresas dele num tenant só. E aí eu parei para pensar e é possível, né? Então, por que é possível? Não só uma empresa, né? Mas várias. Você consegue fazer. Eu abri aqui um KB para a gente poder ver junto aqui, ó. KB da Microsoft. Você pode adicionar até 5.000 domínios à sua assinatura Microsoft 365. É isso aí, muita coisa, né? Então, se você é um cara com muito dinheiro ou você é um administrador de um grupo de empresas, você pode fazer uma gestão, um desenho, né, para o seu cliente de forma que ele consiga ter tudo isso dentro de um tenant só, né? Ele não precisa ter vários. Porque muitas vezes o cliente vem e fala assim, Anderson, eu tenho uma empresa pequena, cara, que eu tenho dois e-mailzinhos que eu pago por mês, eu tenho um outro negócio que eu sou sócio que também tem 2 e-mailzinhos por mês, e as pessoas às vezes conversam, tem que interagir, e às vezes o cliente não sabe que é possível você ter tudo isso dentro de um tenant só, atribuir licenças para diferentes domínios, e esses funcionários, né, essas pessoas, né, esse grupo de atividade do dia a dia de cada empresa poder interagir entre elas, né? Então isso é bem legal também. Então aqui, ó, Microsoft informa para a gente que a gente pode ter até 5.000 domínios. Anderson, mas como que eu faço isso? Então vamos voltar para aquela nossa maquininha lá, né, que eu criei, que a gente utilizou no primeiro vídeo. Ah, só um detalhe aqui, ó, como eu falei que eu não estou ligando muito para a aparência, eu estou hoje aqui na casa da minha mãe. Vocês podem ver aqui, ó, alguns ímãs, né, respectivos de casa de mãe. Então, assim, a aparência é bem bonita, tá? Não é um computador, não, mas é bem legal. Vamos dar continuidade aqui? Então, a gente entra aqui naquele nosso ambientezinho lá. Então, vocês podem reparar que eu estou sempre entrando no admin, né? Esse admin eu sempre utilizo, é o principal, né? É o centro de administração principal. Dentro dele você consegue ter rastreamento para todos os outros centros, né? Que você dá um show all aqui, só esse adendozinho aqui, né? Para vocês terem visibilidade, eu consigo chegar em qualquer outro painel através desse admin.microsoft, que é o principal. E dentro do principal acaba que eu consigo fazer muitas coisas, né? Criar usuários, grupos do Teams, recursos e tudo mais, tá? Fazer gestão dos pagamentos, tá? Então, Anderson, mas como que eu faço isso, tá? Essa configuração de domínio. Você vem aqui em Settings, em Domains, tá? A linguagem do meu tenant está em inglês, nas próximas eu vou ver se eu converto aqui para português para facilitar, mas aqui a conversão seria configurações domínios, tá? E aqui eu tenho um exemplo, algum teste que eu fiz, tá? E aí eu tenho vários domínios aqui, vamos supor, como a gente fez no caso da Adélia no outro vídeo, vamos supor que cada domínio desse fosse uma empresa do meu cliente, né? Empresa 1, 2, 3, 4 e a 5, que é a padrão. Então eu poderia ter usuários da empresa 1, da empresa 2, vamos supor que a Adélia está na empresa padrão aqui, né? Que é a do domínio, mas se eu quisesse, poderia gerenciar o usuário dela aqui e alterar ela para qualquer uma das outras empresas. Tá? Isso aqui é bem legal, você consegue unificar. E a gestão de licenciamento disso é a mesma para todos eles. Então eu consigo, se o usuário é da empresa 1, 2, 3 ou 4, é indiferente, eu consigo atribuir licença para ele. Então eu faço uma gestão de licenças num tenant só, num grupo só. Claro que isso se você tiver uma gestão da forma como eu estou falando, né? Uma pessoa, uma gestão, né? Um grupo, né? E você consegue ter outras empresas embaixo dela e ter uma gestão centralizada, tá? Então você consegue ter mais de um domínio, tá? Caso a sua empresa tenha mais de um domínio também, a sua empresa tem empresa1.com, empresa1.com.br.
Você pode adicionar todos os domínios da mesma empresa ou de empresas diferentes, que esse é o pulo do gato, que muitas das vezes o cliente tem medo, né? Porque se eu tenho que comprar 4 tenants, porque eu tenho 4 empresas. E na hora que você faz o desenho, você consegue fazer de forma que ele consiga ter tudo isso num lugar só. Tá? Isso daqui é muito legal, eu ouço muito isso, esse medo, entre aspas, do cliente de que se for migrar vai ficar um negócio muito caro. E tem um detalhe, voltando àquele meu primeiro vídeo do canal, se você vier para cá, já aconteceu isso inclusive comigo, de clientes que tinham só uma conta de comercial numa empresa, uma conta de comercial e vendas na outra. Nós trouxemos o domínio, os domínios para cá, e as contas que trouxemos viraram caixas compartilhadas, ou seja, o custo que o cliente tinha do outro lado, ele deixou de ter, porque aqui ela virou uma caixa compartilhada que está espetada, que está sendo gerenciada pelo usuário default, né? Vou dar um exemplo que a empresa 2 tem o usuário default e as contas de comercial, de vendas que vieram desses outros domínios, dessas outras empresas, estão como caixas compartilhadas que esse cara gerencia. Então, o custo, às vezes o cara tinha 4 IMAPs fora, né, 4 servidores externos fora, para 4 empresas diferentes, só que a gestão, o negócio da empresa pequena só tinha um comercial, uma conta de comercial, uma venda, e aí quando ele traz para cá fica tudo espetado, a conta dele na empresa principal, vamos dizer assim, ele consegue gerenciar essas outras contas como caixas compartilhadas. Então ele diminuiu o custo na outra ponta e ele consegue ter toda uma visibilidade, uma gestão em cima disso. E segurança, né? Não estou falando muito em segurança, mas em termos de segurança você tem um usuário que tem um MFA para se logar e que você vai ter toda essa gestão. Se entrar um colaborador que precisa gerenciar o comercial, você vai dar permissão para esse colaborador, para esse comercial. Então, assim, dá para você fazer essa inter-relação entre perfis, entre domínios, dentro de um único tenant. Isso é bem legal, tá? Então aqui você consegue ter gestão das licenças independente do teu domínio, tá? A Microsoft deixa você colocar até 5.000 domínios dentro do teu range de domínios do teu tenant. Então, se você tiver com um cliente muito rico, com muitas empresas, você consegue montar um ambiente unificado, vamos dizer assim. Claro que você vai ter que entender a necessidade do cliente, não é qualquer empresa que você vai chegar e vai jogar todo mundo dentro de um lugar só. Mas empresas que se interligam ou que têm uma gestão única, no caso que eu peguei, eram 4 empresas e só um domínio que era o principal, que tinha usuários dia a dia trabalhando. As outras contas o cliente pagava só para ter um e-mail de comercial, um e-mail de vendas. E aí quando eu trouxe isso para cá, isso virou caixas compartilhadas que esse usuário primário gerenciava. Então isso é bem legal, é um tema simples, que acredito que os administradores já façam no dia a dia, mas para a pessoa que está começando agora, isso é bem legal você entender que você não precisa comprar um monte de tenant dependendo da situação, tá? Valeu, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Até a próxima aí.